Nós somos alunos do curso de Medicina Veterinária da Universidade Estadual do Maranhão. Cursamos a disciplina de caprinovicultura ministrada pelo professor Dr. José Ricardo Soares Teles de Souza e vamos apresentar nesse vídeo sistemas de produção de caprinos e ovinos na região norte. A nossa equipe é composta pelos alunos Amanda Elise Moreira Gomes, Cleidson Renato Fonseca Franco Sá, Emily de Souza Moraes, Lisa Raoni de Melo Santana e eu que vos falo, Vinícius Correia Oliveira. Eu vou introduzir a minha fala comentando um pouco sobre as características geográficas da região norte. É comum a gente se referir à região norte como a Amazônia. No entanto, a região norte ela constitui, na verdade, uma parte da Amazônia continental e uma parte da Amazônia legal. A região norte em si é uma das grandes regiões geográficas do país, com uma área de mais de 3.800.000 km², o que corresponde a 45% do território nacional. A população estimada em 2020 foi de mais de 18 milhões. A gente tem uma noção de extensão territorial quando a gente compara as áreas dos estados com a área de outros países, como mostra na imagem ao lado. A área do Acre, por exemplo, se assemelha à área do Nepal. O Pará, por sua vez, assemelha-se ao tamanho da Angola e o tamanho do Amazonas é parecido com o tamanho da Mongólia. Como foi dito anteriormente, os conceitos de região norte, Amazônia Internacional ou Amazônia Continental e Amazônia Legal são diferentes. A imagem ao lado corresponde ao mapa da América do Sul, destacando e delimitando as áreas que correspondem à região norte, a Amazônia Brasileira, ou chamada de Amazônia Legal também, e a Amazônia Internacional, ou chamada também de Amazônia Continental. A Amazônia Internacional é também chamada de Amazônia Continental ou Pan-Amazônia. Ela abrange o Brasil, a Bolívia, o Peru, o Equador, a Colômbia, a Venezuela, a Guiana, Suriname e Guiana Francesa. A área aproximada é de 6.500.000 km². Esses países apresentam características comuns: floresta amazônica, clima equatorial, bacia hidrográfica do rio Amazonas e a existência de povos indígenas e comunidades ribeirinhas. A imagem ao lado traz algumas informações adicionais sobre a Amazônia Internacional, como, por exemplo, a extensão de área florestal, o número total de residentes, a população de grupos indígenas e de espécies e plantas de peixes. A Amazônia Legal é uma região que foi instituída pelo governo brasileiro, que foi criada com o objetivo de implantar políticas de desenvolvimento nessa região. O órgão responsável por esse planejamento regional foi a Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, a SUDAM. A extensão da Amazônia Legal é de mais de 5 milhões de km², o que corresponde a 58,9% do território nacional, sendo maior inclusive que a região norte. A região é ocupada pela floresta amazônica, além das áreas de transição de floresta para o cerrado e para a caatinga. Em relação aos aspectos físicos, nós temos que, quanto aos relevos, predominam altitudes de até 200 metros, onde são encontradas terras de baixas altitudes, que acompanham os vales dos rios da bacia amazônica, que correspondem às planícies. São encontrados também terras de altitudes mais elevadas, que são localizadas principalmente ao norte de Roraima e ao noroeste do Amazonas, que são chamadas de ponto culminante. Depressões aparecem entre as planícies fluviais, e planaltos, serras e chapadas encontram-se nas maiores altitudes. O clima é predominantemente equatorial úmido, onde a gente pode notar elevado volume de chuvas ao longo do ano todo e uma baixa amplitude térmica. A vegetação predomina a floresta equatorial. Essa floresta ela é perennifólia, ou seja, ela está sempre verde, é latifoliada com folhas largas, arbórea, com árvores de grande porte e heterogênea, com uma elevada biodiversidade. A região também possui manchas de cerrados, campos e vegetação litorânea. Existem 3 tipos de mata na floresta amazônica. São elas de igapó, de várzea e de terra firme. A mata de igapó é uma cobertura vegetal que está situada nas áreas de relevo de planície, que são encontradas às margens dos rios. Essas matas elas sofrem inundações frequentes e a vegetação não passa de 20 metros de altura. As matas de várzea são localizadas em relevos mais elevados do que as planícies, que sofrem inundações somente ocasionalmente. A vegetação nessas matas chega até os 30 metros de altura. A mata de terra firme, por sua vez, não sofre inundação, porque ela está situada em relevos ainda mais elevados. Como não há tanta umidade, nessas matas a gente pode encontrar árvores de grande porte, que podem atingir até 50 metros de altura. Nessa vegetação, as folhas são entrelaçadas e elas vão impedir que penetre luz solar, o que impede, consequentemente, o desenvolvimento de plantas rasteiras. Um problema que é recorrentemente abordado acerca da região norte é o desmatamento da Amazônia, que está associado principalmente à expansão da fronteira agrícola por conta do boi e da soja, como tem ocorrido também com o cerrado no estado do Maranhão. Está associada também à mineração e à extração de madeira. A área mais afetada é chamada de Arco do Desmatamento, que está situada ao sul da Amazônia. Um outro problema que também merece ser citado são as queimadas, que comumente são criminosas, e também afetam a floresta amazônica.
O segundo tópico a ser abordado na nossa apresentação são os fatores de mercado associados à caprinovinocultura na região norte. De acordo com como foi exposto no Censo Agropecuário de 2017, o IBGE relatou uma redução de aproximadamente 2% no efetivo de caprinos no Brasil. Essa redução do rebanho ocorreu quase em todas as regiões, inclusive no Nordeste, que concentrou cerca de 93,2% do rebanho. A exceção foi justamente na região Norte, que cresceu aproximadamente 8%, minimizando essa redução no efetivo do país. O Censo Agropecuário de 2017 também relatou uma queda no efetivo de ovinos entre os anos de 2016 e 2017, sendo que a região Centro-Oeste foi a que mais obteve redução. Em um período de 10 anos, a região Norte, acompanhando a região Nordeste, foram as únicas com crescimento no rebanho ovino, com 22,8% e 23,3% respectivamente, sendo, portanto, essas regiões as responsáveis pelo crescimento do rebanho no país nesse período. O Pará lidera o ranking da região Norte, sendo o estado de maior contribuição nos avanços da caprinovinocultura na região. No entanto, outros estados, como o de Rondônia, mostraram um crescimento acelerado no rebanho ovino associado à compra de animais do Nordeste e do Sul do Brasil. Além disso, Moraes e colaboradores em 2018 relataram a produção dos estados de Tocantins e Rondônia com contínuo crescimento durante o período de 1995 a 2015 na ovinocultura, diferente da produção do estado do Amazonas, que a partir de 2013 e 2014 houve uma pequena retração. As vantagens para o mercado na caprinovinocultura na região norte incluem as boas pastagens o ano inteiro e a grande extensão territorial. As desvantagens, por sua vez, são a falta de assistência técnica, o baixo nível de instrução dos criadores e o pouco conhecimento sobre o manejo reprodutivo, nutricional e sanitário. Falando sobre raças e cruzamentos na região norte, em relação aos ovinos, a gente vê uma pouca variabilidade de raças. Isso se deve principalmente pela recente expansão de criação de ovinos nessas regiões. E também pelo incentivo a registro de raças exóticas, mas ignorando raças naturalizadas. Nessas regiões, a gente pode encontrar a predominância das raças Dorper, White Dorper e Santa Inês. Já os caprinos, a gente vê uma grande quantidade de animais mestiços, poucos animais puros. Ainda não tem essa preocupação de estar lidando com animais puros. A gente pode encontrar misturas da raça Parda Alpino, Anglo-Nubiana, Bush, Mambriana, Saanem e Canindé. Em relação aos produtos produzidos nessa região, os ovinos eles são principalmente utilizados para a produção de carne. Já os caprinos eles são mais utilizados para a produção de leite e, segundamente, para a produção de carne. Essas produções elas geralmente acontecem em propriedades familiares. E ainda nessas regiões, ainda não se tem um comércio estabilizado voltado para os caprinos e ovinos. Então, a maior parte da produção ela acaba servindo como produção de subsistência. Dando continuidade à apresentação, meu nome é Emily Moraes e eu vou falar sobre as instalações e os equipamentos, dando um foco aí para os mais utilizados na região norte do país. As instalações elas devem possuir algumas características como uma boa iluminação, elas devem ser bem ventiladas, possuir uma drenagem adequada, uma facilidade para a realização da limpeza do recinto, fornecer proteção para os animais em relação à radiação solar. As comieiras elas devem possuir uma orientação leste-oeste. A primeira ferramenta a qual iremos falar são as cercas. Elas servem basicamente para separar os animais de acordo com as suas fases de vida. Isso auxilia, isso ajuda bastante no manejo dos animais, da propriedade em geral. E outra função das cercas são proteger esses animais contra a ação de predadores. Elas podem ser feitas de tábuas, troncos, telas, arame, sendo ele farpado ou liso, e cercas eletrificadas. Um ponto importante no momento da escolha
desses materiais para a construção das cercas, ela vai em consideração o objetivo da sua produção. Por exemplo, se você objetiva extrair a pele dos animais para comercialização, não é interessante se utilizar arame farpado, pois pode haver acidentes durante o dia a dia, e esses animais acabarem lesionando a pele, diminuindo assim a qualidade desse produto, consequentemente diminuindo o preço também. Os trabalhos científicos, eles apontam que alguns estados da região norte, eles possuem criadores que adotam, em sua maioria, o sistema de criação extensivo. Os abrigos, eles são utilizados mais nesse sistema de criação, onde os animais eles passam o dia todo no pasto e à noite eles são recolhidos nos abrigos. Esses abrigos eles devem ser construídos com baseados em pelo menos um pouco mais de 1 metro quadrado por animal. O pé direito e a altura deve estar em torno de 3 metros. Quanto maior o pé direito, maior a área sombreada. No entanto, isso também pode interferir na questão da ventilação do local. Se as laterais forem completamente fechadas, é necessário que se faça a utilização de ventiladores, pois deve-se tentar reduzir a questão da umidade dentro do recinto. A região norte é uma região bastante úmida, né? E que também chove muito, então é necessário que se faça pelo menos o fechamento parcial das laterais, ou que se faça também a utilização de cortinas para proteger esses animais da chuva. Se o piso não for alagadiço, pode-se fazer a utilização do piso batido. Se não, se utiliza aí recurso de camas. Os apriscos eles são mais utilizados no sistema semi-intensivo e intensivo, onde vai ocorrer aí os animais, eles vão estar em isolamento, principalmente animais na fase de pré-gestação, de gestação, maternidade e cria. E aí na imagem A a gente observa um aprisco mais rústico, né, com uma cobertura de vegetação morta, e na figura B a gente observa aí um aprisco de alvenaria bem mais tecnificado, uma infraestrutura melhor. Aqui na imagem à direita a gente observa o interior de um aprisco de alvenaria, e na imagem à esquerda um aprisco suspenso com piso ripado. As baias para reprodutores, elas são utilizadas em propriedades que adotam a estação de monta, e elas são utilizadas principalmente para evitar a cobertura indevida do macho com matrizes, né? E em propriedades que existem aí a produção de leite, cabras de leite, é importante separar o macho da fêmea para que o odor característico do macho ele não passe para o produto. E essas baias elas devem estar a pelo menos 40 metros do aprisco. Essa é uma ferramenta importantíssima para a propriedade, que é o setor de manejo, que é composto pelo curral de manejo, a seringa, o brete, a balança, o pedilúvio, os currais de dispersão e embarcadores. Essa imagem é um esquema de setor de manejo de uma propriedade que ilustra muito bem como deve ser. Outro fator bastante importante é que exista um local para isolamento de todos os animais novos que forem adentrar o rebanho, por uma questão de biossegurança, para o controle e prevenção de doenças, e esse local também pode ser utilizado para procedimentos ambulatoriais. Os equipamentos utilizados são basicamente os bebedouros, os comedouros e os saleiros. E em relação ao manejo nutricional, a nutrição ela é a base da produtividade do animal, né? Não só a produtividade do animal, como também a questão de sanidade, a questão da reprodução. Como qualquer outro organismo vivo, necessita de energia, de proteínas, de minerais, de vitaminas e água, e esses fatores que interferem
na quantidade desses nutrientes, dessas propriedades no animal, são a aptidão, a idade do animal, a raça, a temperatura ambiental, a umidade do ar, entre outros fatores. Como a maioria dos criadores adotam um sistema extensivo na região norte, alguns também utilizam o semi-intensivo, o pastejo geralmente ele é contínuo e junto com animais de outras espécies. Ou seja, os criadores de caprinos e ovinos na região norte, eles acabam encarando essa atividade como uma atividade secundária. Eles acabam só adequando a bovinocultura, os materiais utilizados na bovinocultura para ovinos e caprinos. No entanto, a suplementação de sal mineral e a oferta de ração não é comumente vista e a utilização de capineira e silagem também é pouco habitual, visto que as chuvas são frequentes na região, então o pasto está sempre fornecendo uma boa quantidade para os animais. Manejo reprodutivo. Ciclo estral na cabra e na ovelha. Dependendo da latitude em que se encontram, cabras e ovelhas apresentam estacionalidade reprodutiva. Desta forma, em regiões de elevada latitude, o estímulo para a manifestação e a intensificação do fenômeno reprodutivo é o decréscimo do número de horas de luz por dia, que é o fotoperíodo. De forma geral, o esplendor reprodutivo ocorre no outono. Ressalta-se que a atividade reprodutiva nos machos também é afetada pelo fotoperíodo. No norte brasileiro, desde que haja aporte nutricional em quantidade e qualidade suficiente, ovelhas e cabras manifestarão o estro durante todo o ano. A ciclicidade também é fortemente influenciada pelo fator raça. O ciclo estral na ovelha e cabra tem a duração média de 17 a 21 dias, apresentando uma fase lúteo de 13 a 17 dias e uma fase folicular de 4 dias. Durante o ciclo estral, 2 ou 4 ondas foliculares podem estar presentes, mas apenas da última onda folicular deriva o folículo ovulatório, que alcança a maturação final e a ovulação em ambiente hormonal, com predomínio da atividade estrogênica. A ovulação pode ser única, múltipla e ocorre predominantemente no final do estro ao longo após o seu final. Após a ovulação, formam-se os corpos lúteos, que aumentam o diâmetro e a atividade progesterônica, que será findada a menos que ocorra o reconhecimento e a manutenção da gestação. Os principais indicadores de eficiência reprodutiva são peso e idade à puberdade, que é medido em meses, retrata a idade e o peso em que o animal apresentou o primeiro estro com ovulação ou ainda a idade que o animal atingiu peso compatível com a produção, que é 60 a 70% do peso de fêmea adulta. A taxa de concepção, que reporta o percentual de fêmea gestante após a cobertura ou inseminação artificial em um único ciclo. A fertilidade, que reporta o percentual de fêmea gestante do total de fêmeas exposta a um período de cobertura, que é a estação de monta, que podendo compreender a vários ciclos. O intervalo de partos, que é um intervalo em meses entre um parto e outro subsequente. A taxa de parição, que é o percentual de fêmeas que pariram do total de animais expostos ao acasalamento. Perda fetal, que é o percentual de animais que não pariram após terem sido diagnosticados gestante. Período de gestação, que é o intervalo de dias entre o acasalamento e o parto.
e a proliferacidade, que é o número de crias por parto. A estação de monta é o acasalamento estratégico feito em período de tempo definido do ano, e a sua duração deve considerar a duração do ciclo estral da cabra, que é 21 dias, e da ovelha, que é 17 dias. Em locais onde não há estacionalidade reprodutiva, poderá ser efetuada em qualquer período do ano, salvo as restrições de alimentos. A estação de monta ela apresenta várias vantagens, como a possibilidade de concentração de parto, homogeneidade de lotes, manejo nutricional e sanitário mais precioso e eficiente, vazio sanitário de instalações e, todavia, a possibilidade de ofertar produtos estrategicamente de acordo com extra-safra ou explosão de consumo para ser o principal extrativo. A estação de monta realizada no período seco, recomenda-se a suplementação alimentar das matrizes e produtores 30 a 40 dias antes e durante a estação de monta. Em cada estação deve-se respeitar a taxa macho-fêmea, que é de 1 a 30. O sistema de acasalamento pode ou não estar associado à estação de monta. Basicamente, o acasalamento pode ser efetuado de duas formas: pela monta natural e pela inseminação artificial. A escolha de uma ou outra forma deve ser feita em função da meta de empreendimento produtivo, otimização de uso de produtores, instalações disponíveis, capacitação de técnicos e módulo mínimo de fêmea envolvida, bem como a infraestrutura necessária ao desenvolvimento da técnica. A monta natural é a forma mais comum e amplamente utilizada em rebanhos de corte de leite e de leite de caprino e ovino. A monta natural ela apresenta-se de 3 modalidades, que é a livre, controlada e dirigida. A livre, as fêmeas ficam expostas a diversos machos continuamente ou em intervalos predominantemente durante o ano, que é a estação de monta. A controlada, as fêmeas são agrupadas com o macho, que é uma técnica bastante comum em sistema de semi-intensivo, associada à estação de monta em caprinos de corte e ovino de corte e de lã. A dirigida, que dessa modalidade as fêmeas de estro são levadas ao macho e o estro é detectado por animais excitadores, que são os rufiões, e fêmeas androgenizadas ou machos cirurgicamente preparados. A inseminação artificial ela representa a primeira linha e a biotecnologia da produção. Seu uso ainda está restrito a rebanhos de caprino leiteiro e rebanho de elite. Isto ocorre em função da dificuldade e peculiaridade da técnica e da reprodução de caprinos e ovinos, bem como da baixa disponibilidade de sêmen e ainda da disponibilidade de sêmen de animais não submetidos a testes apropriados que comprovem sua aptidão. A inseminação artificial ela está inevitavelmente associada ao uso de rufiões marcadores, quando efetuada com base à observação de estro, ou ainda ser realizada em tempo fixo, de acordo com estudos que identificam o momento mais propício para a inseminação em função do início de estro e ou ovulação de protocolo de sincronização e indução de estro. Com relação ao manejo sanitário da região norte, é importante que a gente tenha em mente que essa região possui uma grande diversidade ambiental.
E essa grande diversidade vai ser por conta de diversos fatores, como os fatores edafoclimáticos e ecológicos. E tudo isso vai resultar em uma diversidade faunística bastante ampla. E isso vai condicionar ao aparecimento e também à reprodução de diversos patógenos nessa região. Além disso, o clima da região norte é muito quente e também muito úmido, é uma região que chove muito, ao mesmo tempo em que ela também tem pouca variação de temperatura. E essas condições aqui vão propiciar a ocorrência de doenças infecciosas. Além disso, a região norte possui uma grande quantidade de insetos patógenos que vão ser necessários para a transmissão de diversas doenças, e nós sabemos também que quanto maior a diversidade de espécies, maior vai ser o risco de emergências de novas enfermidades, como por exemplo as afecções infecciosas e parasitas. E essas afecções elas vão ter suas características etiológicas e epidemiológicas muito próprias de cada região. Então, as condições do norte vão ser diferentes de condições de outros estados e de outras regiões do país. Então, por isso, eles vão adquirir essa característica própria. E aí, por isso, a importância do manejo sanitário nessa região. Porque como elas vão existir características etiológicas e epidemiológicas próprias de algumas afecções e infecções nesses animais da região norte, é necessário que a gente dê uma atenção especial ao manejo sanitário dentro das propriedades. E aqui nessa tabela existem algumas doenças que acometem alguns animais, que acometem os caprinos e ovinos da região norte, como por exemplo os endoparasitas e ectoparasitas, ceratoconjuntivite, bronquopneumonia, linfadenite caseosa, leptospirose, ectima contagioso, que é uma doença bastante comum em todo o país, raiva, lentiviroses, artrite encefalite caprina e também fut-rot, ou a podridão dos cascos. Então, essas doenças aqui, com especial importância para os nematóides, coccídeos e trematóides, que estão inseridos em endoparasitas, são condições que vão afetar a sanidade desses animais. E aqui nesse trabalho a gente vai ver um pouquinho de como a gente vai prevenir essas infecções fazendo o manejo sanitário de forma correta. Iniciando pelos endo- e ectoparasitos, e aqui a gente tem o método FAMACHA, que é um método bastante importante para fazer o controle o controle estratégico de alguns vermes desses animais, principalmente aqueles vermes que causam anemia, como por exemplo a Haemococcus contortus. Então, nesse método, como a gente vê aqui nessa figura, vai avaliar o grau de anemia. E ele é inclusive muito importante para fazer a vermifugação estratégica desses animais, visto que nos animais que possuem um grau de anemia muito elevado são vermifugados, enquanto o restante que possuem grau de anemia menor são colocados para desenvolver sua própria imunidade. Então, essa vermifugação estratégica ela também pode ocorrer na época de seca, isso porque nessa época as condições de sobrevivência desses vermes, das larvas dos vermes nas pastagens, vai ser muito menor do que nas épocas chuvosas. Então, é importante que esses animais cheguem na época chuvosa já com essa dose de vermífugo, a fim de que eles não fiquem doentes nessa época que propicia o aparecimento de larvas nas pastagens. É importante também que a gente tenha em mente a resistência de antihelmínticos e antiparasitários e fazer a alternância de princípios ativos dentro da propriedade, além de fazer também uma vermifugação bastante estratégica para que esses animais não venham desenvolver essa resistência. O pastejo rotacionado também é bastante importante, porque isso quebra o ciclo das larvas nas pastagens, manter uma nutrição adequada desses animais, tanto com uma suplementação quanto mineralização e alimento de boa qualidade, porque isso vai assegurar uma imunidade melhor para esses animais, além da limpeza e desinfecção das instalações, assim como o isolamento e o tratamento de animais doentes. Muito cuidado também na hora de inserir animais advindos de outras propriedades. E aqui nessa figura a gente observa o pastejo rotacionado para terminação de ovinos. No caso de algumas doenças bacterianas e virais, é importante que a gente faça a vigilância desses animais,
tanto com a observação dos animais, como também com a realização de exames complementares, e manter o calendário vacinal atualizado. É importante ressaltar que, segundo o Programa Nacional de Sanidade dos Caprinos e Ovinos, não é obrigatória a prática de nenhum tipo de vacina para esses pequenos ruminantes. E, de acordo com o Programa Nacional de Erradicação de Febre Aftosa, a vacinação contra a febre aftosa vai ser proibida para esses animais, o que a gente não observa em bovinos. Mas existem vacinas formuladas que podem ser administradas para esses animais, como, por exemplo, para a raiva, que acontece em regiões em que haja casos confirmados, e na região norte existem casos confirmados da doença, e ela é realizada de forma anual e a partir dos 4 meses de idade, para animais jovens, reprodutores e matrizes. Em relação às clostridioses, também somente regiões onde vai ocorrer a doença, que também já existem casos notificados na região norte, e vai ser destinada para animais jovens, reprodutores e matrizes. Também existe a vacina para a linfadenite caseosa, que não é muito comum no país de modo geral, mas que ela também pode ser administrada para esses animais. E também para o ectema contagioso, que é uma doença bastante comum entre os ovinos e caprinos, e ele vai ser recomendado para cordeiros, cabritos e matrizes no seu terço final de gestação. Em relação à linfadenite caseosa, é uma infecção bacteriana e, além disso, o ectema contagioso é necessário que seja fornecido o colostro de forma adequada para garantir a imunidade desses animais, fazer a limpeza e desinfecção das instalações e, principalmente, não incorporar animais doentes ao rebanho. Isso porque essa doença tem uma alta transmissibilidade, então em eventos de exposição de animais ou até mesmo quando for incorporar animais de outro rebanho dentro da propriedade, é importante fazer a quarentena, porque essa transmissibilidade acontece de forma muito rápida. E nos casos de surto, proceder à vacinação. Como eu falei anteriormente, essa é uma doença que tem vacinação. E manipular com muito cuidado, porque é uma zoonose, então os tratadores, médicos veterinários ou tecnistas estão bastante propensos a contrair essa doença. Então, é sempre bom manejar os animais, como a gente pode ver aqui nessa imagem, um animal com ectema contagioso, com o uso de luvas e usando todos os EPIs necessários. Além disso, também é super importante para o manejo sanitário fazer o manejo das instalações, realizar a quarentena e ter um setor somente para enfermaria. Isso para impedir que os animais que adentraram recentemente espalhem doenças novas no rebanho e também um setor para tratar esses animais. Assim como fazer a separação de lotes em função da idade, do sexo, então é bom separar os filhotes, separar as matrizes, separar os reprodutores. E fazer uma higienização periódica das instalações. E não somente das instalações, que é um local que vai ter muitas fezes acumuladas e comida acumulada, mas também fazer a higienização periódica dos comedouros e bebedouros e fazer as trocas e instalações quando necessários. Para finalizar com as considerações finais, a caprino-ovinocultura na região norte tem crescido significativamente ao longo dos anos e, por isso, é necessário o conhecimento de suas potencialidades e fragilidades a fim de que se mantenha um crescimento constante tanto na produção quanto na produtividade desses animais, de forma a gerar renda, impulsionar a economia do país e também valorizar o produto nacional. Eu agradeço a atenção.